Nossa, de que é essa casa? Você não sabe de quem é essa casa? Não, Essa é a casa do grande marujo Simba. Você não conhece ele? nunca ouvi falar. Gente, ele é um grande navegante. Você não conhece ele mesmo. As histórias dele. Não conheço. Eu aqui, carregando esse peso, e ele com esse tanto de riqueza, acho que não merece. Eu merecia mais. Eu faço tantas coisas e não ganho nem metade do que ele tem. Como assim? Ei, meu caro, vem cá, por favor. Eu vi um senhorzinho falando mais cedo ali lá na frente sobre minha riqueza, sobre tudo que eu tenho. Você acredita? Nossa, sério? Sério. Eu queria convidar ele para um jantar para ele conversar comigo sobre toda a história, como é que eu consegui isso. Poderia chamar ele para um jantar para mim? Ele estava lá na frente, ele deve estar lá, hein? Claro, senhor, eu chamo sim. Ok. Beleza, obrigado aí. Boa noite. Boa Fiquei noite. sabendo que o senhor queria falar comigo. Sim, Ravi, senta aí comigo. Vamos contar umas histórias aí. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, e você? Tudo ótimo comigo aqui. Só tem uma coisa que pegou um pouco na minha cabeça aqui. Eu vi você esses dias ali na frente, estava falando sobre as minhas riquezas, sobre tudo que eu tenho. Se eu tenho algo contra e tudo isso que eu garanti durante todos esses anos, você acha Ah, que foi injusto? bom, não é bem injusto, mas é porque nunca vi você fazendo nada a Pelo, respeito para ter tudo isso. pelo seu tom de fala, parecia que tudo que eu tinha sido de maneira injusta, que eu tinha conseguido. Você acha isso? Ah, não é bem assim. Pois é, eu tenho umas histórias para te contar sobre isso. Quer ouvir? É claro. Vamos lá então. Bem, foi assim. Eu tava gastando muito dinheiro na minha herança, então eu fiquei meio preocupado. Comecei a falar, esse dinheiro vai me fazer falta lá na frente. Então eu decidi, falei, vou entrar nesse mar aqui e vou procurar um tesouro. Pois é, entrei no mar, só que não deu muito certo. Meu barco naufragou, então eu acabei indo para uma ilha. Chegando nessa ilha, parecia uma ilha deserta, não tinha ninguém. Até que eu olhei, tinha bastante frutos, frutos muito bonitos, dava pra ver de longe, tava muitos frutos mesmo. Só que quando eu cheguei perto, eu acabei descobrindo que aqueles frutos eram pedras preciosas, acredita? Nossa, E sério? parecia que eu tava tendo muita sorte, sabe? Eu tava procurando bastante tesouro ali, encontrei pedras preciosas, só que tinha um propósito. Eu caminhei mais um pouquinho e encontrei uma coisa bem grande. Era escorregadio, eu tentei subir, mas não consegui subir. Era branco e eu não conseguia. E depois você não descobriu o que era? Eu descobri quando eu subi lá em cima, acredita? Quando eu cheguei lá em cima, eu descobri que simplesmente era um ovo de um pássaro gigante. Era um ovo de um pássaro gigante. Só que eu fiquei meio com medo de o pássaro aparecer, né? Só que ele não apareceu. Nesse momento ele não apareceu. Então a gente desceu do ovo, eu e meus companheiros ali descemos do ovo, pegamos os máximos de pedras preciosas possíveis e fomos embora. Nossa, Foi bastante. aventureiro. Exatamente. Só que essa não foi a única história, a única viagem que eu fiz. Né? Eu fiz muitas outras viagens. E foi bem tenso algumas delas. Quer ver a segunda? É claro, mais emocionante que essa. Muito mais emocionante que essa, acredita? Nossa. Ei, meu chapa, traz um vinho aqui pro meu amigo aqui, ó. E quando chegar no final do dia, relaxa que só por ouvir minha história, você vai receber 100 moedas de prata. Que isso, vou vir aqui sempre então. Sim, todas as noites você pode vir aqui que a segunda história não vai ser hoje, vai ser amanhã. Tá Consegue vir bom. aqui? 100 moedas de prata. Você ganha isso no dia? Não. Pois é, aqui você vai ganhar. Quero saber ainda o que é o fruto da sua riqueza. Olá, boa noite. Boa Segunda noite. noite aqui, né? Segunda noite. Vamos lá para a segunda história aqui. Essa é surpreendente, verdade. Foi o seguinte, na segunda viagem que eu fiz, eu fui para uma ilha, só que quando eu cheguei lá, essa não era deserta. Essas tinham gigantes, eles eram enormes, muito grandes mesmo. E eles acabaram me apagando.
Simplesmente foi até meio sem querer, mas eles me apagaram. Só que me deixaram meio preso ali. E eu fui salvo por um senhorzinho. O senhorzinho de idade estava passando ali. Chuta quanta idade mais ou menos tinha um senhorzinho. Senhorzinho, uns 60? Não sabe de nada não, ele tinha muito mais. Ele era um senhorzinho bem velhinho mesmo. Eu fui salvo por ele mesmo. Como que ele conseguiu te salvar? Até eu não sei. Só que essa história, por eu ser salvo por ele ali, mais na frente fica ainda mais surpreendente. Sabe o que acontece mais lá na frente? Não, não quero. A gente conseguiu fugir dos gigantes, né? Só que chega um certo momento a gente se esconde em uma árvore gigante também e ele percebe a nossa presença. Quando ele percebe a nossa presença, a gente foge e encontra um rio assim que quando a gente entra dentro a gente acontece uma coisa bem surpreendente. A gente rejuvenesce, acredita? Como assim? A gente entra e sai novinho e foi. Mas você entrou? Eu não entrei não, mas o senhorzinho entrou. E. Ele saiu novinho, acredita? Meu Deus, eu quero descobrir onde que isso fica. Não, calma aí. A história não acabou. Tem outra coisa ainda mais surpreendente. Sabe como a gente saiu dessa aí? Como? Comendo grifos. Grifos? Sim, aqueles leões com asas e tal. A gente fugiu com eles, a gente teve uma ajuda. Meu Deus. É surpreendente essa história aí. Demais. E aí? Ainda tá duvidando um pouco da minha riqueza? Tô começando a acreditar, mas preciso de mais. Ah, precisa de mais? Tá bom. Ei, traz as 100 moedas de pratas pra ela aqui, que na próxima noite ela vai se surpreender ainda mais com essa nova história. Boa noite. Boa noite de novo. Tchau. Boa noite. Boa noite. Pois é, né? Essa é a história. Tá preparada pra história de hoje? Hoje eu tô preparada. Essa história aqui você não vai acreditar, né? Pode contar. Tá? Pode contar. Essa história que aconteceu numa ilha também que eu tava viajando ali pelo mar e meu barco naufragou novamente. E fomos parar nessa ilha. Nessa ilha lá tinha um castelo enorme, muito grande mesmo. E sabe o que tinha lá dentro? O que você suspeita que tinha lá dentro? Por ser um castelo, talvez joias? Exatamente, joias. Só que tinha uma coisa mais surpreendente do que só joias. Sabe o que tinha lá dentro? O quê? Uma serpente gigante. Imaginem algo grande. Algo muito grande. Não consigo nem pensar. Tudo que você imaginar. Essa serpente era maior, muito maior. Eu olhei pra ela cara a cara, assim, ó. Mas ela não me passou medo. E você acredita que eu saí de lá, dando um migué nela que ela nem me viu e ó, eu levei todo aquele tesourinho. Como assim você passou a perna numa serpente? Primeiro, eu não passei meio que a perna nela, ela não tem a perna específica, né? Ha, ha, Mas ha. ela tava lá e eu tirei a atenção dela para o outro lado, peguei todo o tesouro e levei comigo. E tudo isso que eu tenho aqui, essas 100 moedas que você vai receber hoje, ó, da onde é que veio? Você tá duvidando? Castelo com a serpente. Gigante. Gigante. Você tá duvidando? Tô começando a duvidar novamente dessa Tá história começando a sua, duvidar, tá? beleza. Mas essa só é o início. Tem outra história. Na próxima noite eu vou te contar que essa você vai acreditar e você vai falar, agora você tem toda a razão. Duvida? Duvido. Tá bom então. Na próxima noite você pode vir aqui que você vai ouvir essa história. Ei, traz as 100 moedas pra ela aqui, ó. E na próxima noite eu vou ter a razão. Boa noite. Boa noite. Olha, essa quarta história ela mexe um pouco. Eu tô aqui meio ansioso, não sei se eu vou contar essa história hoje aqui não, mas é porque envolve uma antiga esposa minha, sabe? Eu fui enterrado junto com ela, então Calma. Antiga esposa, enterrado. Eu acho que eu já ouvi essa história. Você quer ouvir o que eu ouvi? não quero ver. Talvez até a sociedade some um pouquinho. Tá bom. Nessa quarta história, eu não. O cara que me contou disse que um amigo dele viajou
E nisso ele chegou em um lugar que a tradição era que quando um parceiro falecesse, ele seria enterrado junto com ele. E com isso era levado junto 7 pães e uma jarra de água. E eu fiquei meio intrigada, porque como assim uma pessoa morre e vão ter que enterrar duas pessoas? Não, calma aí. Vai enterrar. Ele vai estar morto? Não, Mas como vai enterrar ele também, se ele não morreu? só isso. Não, Olha, e logo depois que a esposa do cara faleceu, ele ficou todo intrigado porque, meu Deus do céu, lamentando, não tanto pela morte da esposa, mas sim porque na tradição ele teria que ser enterrado junto. E nessa mesma semana ele foi enterrado junto com a esposa. calma aí. Era a esposa dele, certo? Sim, Essa história tá parecendo com a minha, mas continua, continua. vamos ver. E nisso foi enterrado junto com a esposa. Daí logo depois ele já tinha comido todos os seus mantimentos que estavam dentro do suposto caixão, que ela foi enterrada junto com ele, e já estava sem nada. E com isso, como era um cemitério local, assim, todo mundo era enterrado lá. E com isso, desceu mais um caixão, com um cara vivo dentro e com todos os seus mantimentos. E nisso, você não acredita o que ele fez? O que ele fez, hein? Ele pegou um osso da sua esposa falecida, matou o marido do que tinha acabado de ser enterrado e pegou os mantimentos dele. Sério? Sério. Uhum. E para se manter lá embaixo, ele continuou com essa história por meses. Depois disso, ele acabou que um dia totalmente aleatório, ele avistou um bicho. Não especificou na história dele qual bicho era, mas ele seguiu esse bichinho. E nisso acabou que parou na superfície da Terra, como se fosse um lugar para ele fugir. Só que agora, tudo que você falou bateu com a minha história. Só que eu quero saber se essa realmente é a história. Quando ele saiu na superfície, ele foi embora ou não foi? Então, esse pequeno detalhe. Toda pessoa que era enterrada, ela era enterrada com seus bens materiais, como joias, relógio, tudo de mais valioso. E você acredita que ele teve a capacidade de voltar lá dentro dos túmulos do povo, pegou as suas joias e fugiu? Ah, então ele voltou, né? Sabe o que eu tava lembrando aqui? Essa Sim. história é minha. Não acredito. Essa é a minha quarta viagem. Foi a quarta viagem que eu fiz. Ah, E não. agora? Você acredita? Agora não tenho nem palavra pra falar, tá? Pois é, essa foi minha quarta viagem. Dessa vez, não é você que merece 100 moedas, não. Traz um vinho pra mim, por favor, porque Essa foi merecida. foi merecido. Só que dessa vez você vai receber 200 moedas. Amém, Deus Oxalá. Pois é, Abu Dhabi, traz o vinho, por favor. Esses piados, assim. Só que, na verdade, eu trato ele como se fosse meu irmão. É. Boa noite. Boa noite. Mais uma noite aqui, né? Só que dessa vez eu que vou contar a história, né? Por favor. Tá bom, pode ir. Minha quinta viagem é a seguinte. Se você ficou impressionado com aquela passada que falou sobre a serpente, com essa daqui você vai, ó, ficar impressionado. Mais do que a serpente. Mais do que a serpente. Sabe o que tem nessa história? O quê? Pássaro gigante. Ah, Ah, não duvido não. Você lembra aquela viagem que eu tinha feito onde eu encontrei uns ovos bem gigantes? que você tinha escorregado e tudo Sim, mais? na primeira história, na primeira Sim, viagem que eu lembro. fui, eu tô suspeitando que esses pássaros que eu encontrei são pais daqueles de lá, acredita? Só que tem uma coisinha. Eles são gigantes, só que eu ouvi falar que os filhos deles são bem maiores do que os pais. Meu
Meu Mas Deus. vamos lá, no decorrer você vai entender ainda mais. Essa história foi a seguinte: eu tava viajando lá, né? Fui pra essa ilha, simplesmente. Só que quando eu cheguei lá, apareceu esse pássaro gigante e meio que levou eu pra uma ilha flutuante. Levou você agarrado? Ele sim, nas próprias garras, assim. Ah, você tá duvidando. Calma Duvidoso aí. isso. Chegou lá em cima, tudo tava flutuando, né? Então não tinha pra onde eu fugir. Se eu fugisse lá, eu caía, bruto, morria. Nessa hora eu tava desesperado, tava falando, eu não vou mais viajar pra lugar nenhum. Pois é, né? Acabei viajando, porque não foi só 5, não foi só 4, foram 7 viagens. Mas calma aí, vamos seguir aqui. Foram, foram 7 viagens. Eu tinha que escapar desse pássaro de um jeito ou de outro. Sabe como é que eu fiz? Eu vi os carneiros passando, sabe? Matei o carneiro, peguei a carne e comecei a usar como isca para me fugir do pássaro. E ele caiu certinho. Quando ele caiu, eu consegui fugir dele. Mas aí foi bem sábio, né? Porque é um gênio, né? Você acredita que toda essa riqueza que eu tenho aqui não foi por meio da minha inteligência? Não. Eu tô achando que você é o outro lado oposto, tá? Porque eu sou grato por tudo que eu tenho, você só me julga. Mas como eu vou ser grato se eu não tenho? Mais pra frente você vai entender a moral. Pois é, né? Boa noite. Boa noite. Na noite anterior, eu te entreguei a cenoura de prata. É verdade. Você sabe que você ficou tão ansiosa com a história que nem lembrou? Dessa vez você vai receber. Depende do decorrer, você recebe 300. Mas vamos ver, calma aí. Vou dar o meu máximo pra aceitar essas histórias. Sabe por quê? Porque essa história aqui, ó, eu levei bastante dinheiro. Não foi pouco, não. Foi o seguinte: eu tava indo no mar ali, né? No meu barco, ele naufragou. De novo. Eu sou um ótimo em direção de barco, né? Eu sou um capitão de barco ali, ó, perfeito. Mas enfim, ele naufragou e eu fui parar numa ilha. Nessa ilha eu encontrei, imagine quem, o que você acha que pode ser essa de cara? Ou ela tava deserta? Algum avestruz gigante. Não, dessa vez não foram avestruz, não. Foram canibais gigantes. Canibais. Exatamente, canibais. Eles estavam lá e meio que de cara eles não viram a gente. A gente viu ele primeiro e a gente falou, a gente não vai se aproximar deles. Porque eles estavam comendo outras coisas ali, outras, em outras palavras, humanos, né? Porque eram canibais. A gente falou, não, a gente tem que se esconder, né? Eu e meus companheiros nos escondemos atrás de um lugar bem escondido, assim, ó. Tinha umas pedras, uma árvore gigante também. Como se fosse a outra história, tinha uma árvore gigante também, né? Mas essa era ainda maior. Era enorme. Meu Era maior do Deus. que a minha própria casa. Você acha minha casa grande? Assim, não é querendo te gabar, mas sim, é bem grande. Pois é, graças às minhas riquezas. Mas vamos lá. Eu encontrei aquele lugar para esconder ali, só que os canibais, eles acabaram descobrindo que a gente estava ali, ele viu a gente passando assim, ó, no cantinho, eles viram e foram atrás da gente. Só que a gente fez um truquezinho que escapou dali, acredita? A gente simplesmente deu um migué também nos gigantes, como eles eram bem grandes, né? Eles nem viram, a gente passa embaixo das pernas deles, eles nem olham pra gente. Mas vai saber com instinto também, né? É, Só que você lembra que eu falei que eu levei bastante dinheiro? sim. Sabe o que aconteceu? Quando a gente estava no esconderijo assim, ó, a gente olhou pro cantinho e viu simplesmente aquele baú de tesouro. Imagina o que a gente fez. Pegou o tesouro. Carregamos tudinho. Impressionante. Carregamos tudinho e fomos embora daquela aí. E hoje o tesouro inteiro tá ali no meu quarto. Tá lá um baú cheio de tesouro, ó. Cheio de moeda. Ah, graças à minha inteligência, né? E eu quero as minhas, tá? Ah, verdade, essas moedas. Ei, meu chapa, traz
300 moedas de prata pra ela aqui hoje, porque hoje a história foi boa. Só que vai chegando agora no final, né? E eu não sei se eu tô te convencendo o suficiente. Eu acho que na última história você vai estar totalmente convencido. Assim eu espero. Veremos. Boa noite. Boa noite. A última noite aqui. Eu não tô entendendo como é que você tá tão assim boa noite. Você tá recebendo 100 pratas, tá achando pouco, né? Ah, pelo motivo das histórias, não tá muito valendo a pena. Essa vai valer, tenho certeza disso. Vamos ver. Vamos ver, sim. Sabe como é que ocorre essa história? Hum. Eu tava no mar e meu barco Naufragou. meu barco naufragou, né? E a gente foi parar numa ilha. Sim. E nessa ilha, meio que a gente encontrou uma feiticeira e alguns homens selvagens. Esses homens selvagens correram atrás da gente muito. Eu acho que já aquela noite eu tenho certeza que eu perdi uns 3 quilos no mínimo. Eles correndo atrás da gente. E a feiticeira, só jogando feitiço. E eu ficando ali, ó, tipo, Sei. joga feitiço, né? Uhum. Pois é. A gente tava fugindo ali, até que teve uma hora que a gente se escondeu. E meio que quando a gente estava no meio da selva, apareciam os animais. Rinoceronte, acredita? Rinoceronte. Esse não era gigante. Ah, Acredita? amém. É, não era gigante. Mas apareceu um rinoceronte. E esse rinoceronte, eu acho que se sentiu ameaçado e começou a vir atrás da gente. Ele correu atrás da gente mesmo. Pega e não pega, pega e não pega. Só que aí do nada, assim, simplesmente apareceu o nosso salvador, um elefante. Agora virou zoológico mesmo, tá? Não, calma aí. O elefante estava lá para ajudar a gente. O elefante viu a gente passou do lado dele e ele meio que levantou as patas assim, muito raivoso. Acho que o rinoceronte invadiu o espaço dele, sabe? Então o elefante veio correndo e foi para cima do rinoceronte com toda a vontade. Só que o rinoceronte acertou o chifre no elefante e o sangue do elefante escorreu pelo chifre do rinoceronte assim e bateu no olho dele e cegou, acredita? Calma. Ele matou o elefante e o elefante acabou cegando ele. Exatamente, tá vendo? Não, não que eu diga que eu sou um cara muito sortudo, assim, né? Mas a gente tava na beira da morte. Eu achei que eu ia morrer aquele dia ali, sabe? Eu fui lá e falei, Sei. não, depois disso daqui eu não vou fazer viagem não. E realmente, depois dessa sétima viagem aqui, eu queitei um pouco. Tá. Não vou mais pra onde. Eu tô pensando em sair com meu barco por aí, né? Mas eu tô na dúvida, será que eu saio? Pego meu Sei. barco e vou andar nesse mar aí. Mas agora, nessa sétima viagem, você não levou nada? Ah, calma aí, eu tava esquecendo, calma aí. Eu levei. Você acredita que depois que a gente saiu dali, o rinoceronte ficou todo perdido indo para um lado, para o outro ali, e a gente escapou dele, né? Só que olhando embaixo de uma toca, assim, a gente viu uma mulher. Com a venda nos olhos, assim, a gente falou assim, ela não tem cara de má, então vamos ajudar ela. A gente soltou ela, ela estava amarrada também, e a gente descobriu que ela estava sendo uma prisioneira. Então a gente salvou ela. E com o tempo a gente descobriu que ela também estava sendo amaldiçoada, acredita? Tinha uma maldição que estava prendendo ela ali. Ela não conseguia sair daí. Meu Deus. Então a gente ajudou com que essa maldição se quebrasse, né? Após essa maldição se quebrar, eu meio que recebi uma pequena recompensa, sabe? Foi bem Pequena pequena. recompensa. Não foi em comparação às 7 viagens. Essa daqui, né, em comparação às outras 6, na verdade. Essa sétima viagem foi a que mais me rendeu, porque assim, meu bolso, ele voltou cheio de dinheiro. Acredita? Acredito. Pois é, eu recebi bastante dinheiro dessa recompensa e foi isso. A gente voltou para casa, a mulher também voltou, todos os meus companheiros voltaram junto comigo. Infelizmente eles não tiveram a mesma sorte, né? Já que foi eu que ajudei com que a maldição fosse quebrada. Ah, você não tá acreditando. Não, É. mas eles receberam uma recompensa boa. Ei, você recebeu umas moedas, não foi?
Receba 500 pratas. 500 pratas. Você Pra acha que é isso pouco? dá? Ah, você acha pouco, né? Eu quase perdi a vida e você tá achando pouco. É claro, você ficou com a maior parte. Deveria ter pelo menos dividido igualmente entre vocês. Mas eu que quase perdi a vida. Eles só estavam lá por intrusos, intrusos. Ah, você tá. Não, beleza, você Isso é tá. desmerecimento, tá bom? Não é desmerecimento, não. É sim. Ah, é desmerecimento. Mas nessa você não acreditou na minha história. Eu acho que você acreditou. Confesso que você acreditou ali na 7. Todas elas têm sentido, não tem? Ah, assim, né? Eu vou ganhar minha moeda ainda? Depende. Fazem sentido ou não fazem? Fica a dúvida. Fica a dúvida. Fica a dúvida.